Boa tarde a todos, saudações espaciais. Vamos dar início, então, ao programa de seminários acadêmicos do ano 2024, aqui do grupo de pesquisa, E2MOC, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Agradeço, então, a participação virtual aí de todos vocês aqui nessa tarde de sexta-feira. Né? Eu sou o professor Willer, do Departamento de Sistemas Aeroespaciais do ITA, fundador e coordenador aqui do grupo, e também membro do Centro Espacial ITA, o CEI. Além de mim, aqui nós temos aqui na coordenação do grupo, né, a professora Liana, do INPE, o professor Márcio Costa, do ITA, e a doutoranda Isabela Peixoto, também do ITA, que nos ajuda aqui na coordenação. Então, só para o pessoal novo que está aqui pela primeira vez, né, contando um pouquinho, o nosso grupo ele é focado, né, nas áreas de pesquisa de engenharia de sistemas espaciais, mecânica orbital e controle. Ele foi fundado em 20 de março de 2019, e ele tem como objetivo aí contribuir para o progresso da pesquisa e desenvolvimento da área espacial no Brasil, especificamente nessas linhas de pesquisa que eu acabei de mencionar, né. Então, o programa de seminários aqui que nós fazemos, tem o propósito de divulgar os trabalhos, né, realizados pelos membros do grupo e também de pesquisadores de outras instituições, né. Então, periodicamente nós convidamos, né, palestrantes de outras universidades, o pessoal do grupo ou da própria universidade para estar divulgando o trabalho. Nós temos também o nosso canal no YouTube, tá? Onde são postadas as gravações das palestras. Essa daqui, depois de um tempo, depois de processo de edição, vai estar lá. E também tem as apresentações anteriores, né? Dos outros anos, outros meses, que também estão lá. Então, nós temos muitas palestras bastante interessantes, o pessoal que passou por aqui, então vale a pena conferir aí, fica o convite. É só pesquisar no YouTube pelo E2MOC Team. Outros canais de divulgação do grupo, né? São o Instagram. Nós também temos um grupo lá no LinkedIn, é só pesquisar pelo nome. E também tem o site, só que o site está atualmente em manutenção, mas também no site também tem a lista lá de publicações do grupo. E também nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Onde são divulgadas aí oportunidades, bolsas e notícias da área espacial, e também os próximos seminários também são divulgados nesse grupo do WhatsApp. Então, quem quiser ficar informado aí sobre as nossas apresentações, né? Quem quiser participar desse grupo de WhatsApp, ou participar da lista de divulgação por e-mail, né? Eu peço aí que deixe no chat o nome e o e-mail, tá? Que a gente inclui na lista de divulgação do grupo, né? E também, se quiser, nós podemos incluir aí no grupo de WhatsApp. Então, para o seminário de hoje, né? Nós temos aí a ilustre participação, né? Da graduanda em Engenharia Espacial no ITA, Narayane Ribeiro, né? A Narayane, ela além de graduanda aqui no ITA, é líder da equipe universitária do ITA na categoria de nanosatélites, né, para a Latin American Space Challenge, a LASC, e também, atualmente, está cursando a engenharia espacial aqui no ITA. Então, eu já agradeço, né, pelo tempo, Narayane, por ter preparado essa apresentação para a gente, para estar fazendo aqui. Só explicando um pouquinho, né, da dinâmica de como funciona o seminário, né, para quem não conhece, a primeira vez. Então, nós vamos ter aí um tempo, que geralmente é de até 1 hora, né, para a apresentação. E depois desse período, nós abrimos aí para o período de perguntas e respostas, tá? Então, durante a apresentação, a gente pede que não interrompa a palestrante, né, manter os microfones desligados para evitar ruído, né, a câmera fica a critério de cada um, se quiser pode deixar ligado, mas o microfone a gente pede que deixe desligado. E depois, quando abrir para perguntas e respostas, né, daí pode levantar, clicar no botãozinho da mãozinha ali, né, a gente vai seguir a ordem, ou se não quiser falar pelo microfone, também só colocar a pergunta no chat, que daí a gente vai estar lendo e fazendo a pergunta para a Narayane, tá certo? Então, Narayane, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, tá? Fica à vontade aí para compartilhar a sua tela e para você dar início aí quando você estiver pronto. Obrigada, professor. Eu vou começar, então, aqui, vou apresentar a ItaCube. O que acontece? A ItaCube é um projeto aqui, principalmente dos alunos de graduação do ITA. A gente já tem alguns anos de história, com várias reviravoltas, e alguns projetos já finalizados ou em andamento. O que acontece? Isso daí, para poder começar, isso daí é um dos nossos primeiros lançamentos, que a gente fez de balão. Quem está fazendo o lançamento aí é o aluno Juan Bonatti, ele é o nosso atual presidente da iniciativa estudantil. E aí isso é um marco, né? Porque até então
essa é a primeira iniciativa de nanosatélites do ITA. E aí acaba sendo muito impactante para a maioria dos alunos em questão de desenvolvimento de pesquisa. E aí, quem nós somos? Que nem eu falei, né? Nós somos uma iniciativa estudantil de pesquisa e projetos de microsatélites para capacitação de alunos na graduação do ITA. Nós temos projetos de pesquisa integrados, incluindo propostas pelo CNPq para desenvolvimento de uma plataforma de baixa órbita e fazemos participações em competições e eventos, em destaque para a Latino-Americana de Espaço, o Congresso Latino-Americano de Satélites e a Nacional de Satélites, a Olimpíada Nacional de Satélites. E quem são nossos parceiros? O primeiro parceiro é o CEI, o Centro Espacial do ITA, que ele é o principal polo de desenvolvimento de satélites do ITA. Ele nos ajuda principalmente em questão de infraestrutura para a gente poder desenvolver nossos projetos. Também temos parcerias com o IAE, que é um instituto mais proeminente na área de construção de veículos lançadores de tecnologia aeroespacial, principalmente no campo militar, aqui da Força Aérea. Nós temos também a questão do CNPq, que é a principal instituição de fomento financeiro para a gente atualmente, e a ITAX, que é o grupo de alumnis do ITA, que nos ajuda tanto em questão financeira, mas também em questão de divulgação dos nossos projetos. E um pouco da nossa história, né? A gente começa ali em 2021, não como uma iniciativa, era um grupo de amigos que decidiram participar da Olimpíada Brasileira de Satélites, em especial com o de Oliver, da T22, o nosso querido capitão Carlos Amaral, da T22 também, e a Isabela Gomes, da T23, e o Juan Libonati, que é nosso atual presidente, da T24. Eles participaram da primeira edição da Olimpíada Brasileira de Satélites. Em agosto de 2021, o de Oliver e o Carlos Amaral conseguiram fazer o primeiro lançamento de balão pela disciplina da L27, com a ajuda do professor Tertuliano. Em agosto do mesmo ano, a equipe é classificada para a segunda fase da OBSAT, e chega a ganhar um kit educativo de satélites da Pion. E em março de 2023, a gente começa a nossa parceria com o CEI para ajudar em questão de infraestrutura e de equipamentos, incluindo uma criação de um espaço para a ItaCube. Mas, até então, aí o que acontece? A gente também consegue fazer, em agosto de 2022, uma submissão de projeto para o CNPq, uma plataforma de baixa órbita, com operações responsivas. A gente tem a nossa modificação, cria todo um novo logo da ItaCube, e em 3 de dezembro de 2022 a gente recebe o nosso primeiro membro, porque antes era um grupo, basicamente, de amigos que se juntaram para participar da OBSAT, e aí começa a criar corpo. A gente faz a proposta para o CNPq e a gente tem a aderência do nosso primeiro membro, que é o Jones, o Christian Jones, da T24, que em março de 2023, e que logo depois ele chega a virar o nosso presidente, o primeiro presidente da iniciativa, e a equipe realiza o seu primeiro processo seletivo para poder aderir novos membros, regulares e bolsistas. Em abril de 2023, a gente tem a nossa participação de uma nova equipe na Olimpíada Brasileira de Satélites, com 2 membros da T27, o Juan Libonati, que participou da primeira equipe, e o Paulo Vinícius, da T26. E aí a situação começa a ficar ainda mais divertida. Por quê? Porque em maio de 2023, a gente participa de uma Assembleia Geral do CAGE, do Centro Acadêmico do ITA, para ser formalizado como uma iniciativa estudantil do ITA. Em junho de 2023, a equipe OBSAT produz a primeira plataforma completamente desenvolvida e integrada dentro da iniciativa, que a gente chama de CurriSat V1. Ele tem a referência de Curri porque ele é uma plataforma principalmente para medidas de radiação. E durante esse projeto, em junho, ao mesmo tempo que a gente consegue fazer a primeira plataforma, primeiro protótipo, a gente também participa de alguns projetos em escolas públicas para poder ensinar os jovens do ensino fundamental e ensino médio sobre como é que a gente pode desenvolver um nanosatélite junto com o apoio da disciplina Humanidade 70 aqui do ITA, no objetivo de incentivar crianças e jovens, adolescentes, na área de ciência e tecnologia. Em agosto de 2023, a equipe OBSAT é aprovada para a terceira etapa, pela primeira vez, e a gente simultaneamente também tem presença no
Congresso Latino-Americano de Satélites. Em outubro de 2023, a gente é convidado pela FAB para poder participar de um projeto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é uma feira sobre ciências, onde a gente vai lá mostrar um pouco sobre a ItaCube, em Brasília mesmo. Em outubro de 2023, a nossa equipe ABSAT conclui a criação da segunda versão da plataforma que tinha sido desenvolvida em junho do mesmo ano. E em novembro, a gente leva essa plataforma para a final da Olimpíada Brasileira de Satélite na Inatel. E nós levamos o segundo lugar no nacional. Mas também em dezembro de 2023, no caso ano passado, bem no um acordo com a ITA Rocket, que é a iniciativa de foguetes aqui do ITA, para a gente poder participar juntos da Latino-Americana de Espaço. Em março de 2024, a gente termina uma segunda versão do nosso Currisat V2 do dashboard com todos os dados processados. Com a obtenção das medições críticas de radiação ionizante em altitude de atmosfera terrestre. A foto do lado, vocês podem perceber que é mais ou menos a trajetória do Currisat durante o lançamento de balão. E agora falando sobre as nossas atividades atuais, né? Começando pelo nosso time. Atualmente, nós temos cerca de 27 alunos da graduação, com 8 possuindo bolsa de pesquisa. Nós temos o apoio de 5 docentes aqui do ITA mesmo, e temos 2 engenheiros bolsistas atuando como orientadores do projeto também. Essa foto aí, eu gosto muito dela, só queria comentar porque foi uma das primeiras fotos assim, da iniciativa, depois de abrir um processo seletivo e acabar tendo aderência de muitos membros, né? E essa é a foto, quem está ali em destaque é o Currisat, o primeiro projeto feito e concluído aqui dentro da iniciativa, que é um CubeSat 1U, no caso. E aí, o que acontece, né? Como é que é mais ou menos a nossa organização? O professor conselheiro principal é o professor Christopher, que ele, inclusive, ajudou a gente, principalmente na submissão de proposta para o CNPq. Logo em seguida, a gente tem o nosso presidente, que é o aluno Juan Bonatti. Ele hoje está no último ano de Engenharia Aeroespacial do ITA. Em seguida, o que seria o secretário? A gente subdivide ali em diretorias, a gente tem os nossos diretores financeiros, os nossos diretores executivos e os nossos diretores de relações institucionais. Em destaque aqui, tem o Christian Jones, que já foi o nosso presidente, mas ele, quando você entra na ItaCube, você se apaixona e não tem como sair, é difícil sair depois, né? Então, ele acabou continuando junto com a gente ali como diretor executivo e diretor de relações institucionais. E ali outros professores também que dão apoio para a gente, em especial o professor Tertuliano Ribeiro, que ajudou no primeiro lançamento, antes mesmo de se tornar uma iniciativa. Nós temos o professor Inácio e também o professor Mário Alves. E aí, um pouco mais sobre a organização de projetos, que são submetidos ali aos diretores executivos. Nós temos os nossos engenheiros bolsistas, atualmente é o Jovan, e o segundo está terminando de ser decidido. Aí, em questão de gerentes de projeto, tem, no caso, eu e junto a minha amiga Júlia Fernandes, da T27, perdão. E os nossos principais projetos atualmente são a LASC, que eu havia falado, né? A Latin American Space Challenge, a competição da Cube Design, do INPE. A gente tem todo o projeto principal ali, que é a nossa principal vertente, que é o VLEL, no projeto do CNPq, e a gente também participa do NASA Space Apps Challenge, que é uma competição anual da NASA de desenvolvimento, principalmente de processamento de dados. E além disso, a gente também tem os nossos gerentes de subsistemas, eles ajudam a gerenciar as principais áreas dos nossos subsistemas para poder desenvolver o que a gente já tem e poder fazer a capacitação de novos membros. Nós somos divididos em 4 subsistemas: Onboarding Data Handling, depois Telemetria, Tracking and Control, depois Estruturas, Mecanismos e Subsistema de Eletrônico. Pessoal, só falando, teve um problema técnico de conexão lá no alojamento, onde a Narayana está. Daí o Christian, né, que está aqui, que ela comentou, né, que também participa da iniciativa, vai dar continuidade aqui na apresentação, até que a Narayana consiga voltar, tá certo? Obrigado aí pela compreensão de vocês.
Pode falar. Só ajeitar o slide aqui. Todos conseguem ver a apresentação? Tá abrindo aqui. Beleza. Manda lá. Sim. Tá bom. Continuando aqui. Bom, como a Narayan falou, né? Inclusive estava nesse slide, eu sou um dos gerentes aí da Itacubi também. E só voltando, deixa eu ver se... Só voltando aqui, a Itacubi ela tem uma divisão funcional, né, técnica de setores, sendo 4 setores. E aí a gente procurou dividir conforme uma divisão se assemelhando a uma divisão de subsistemas de satélites. Então a gente tem a parte de OBDH, né, Onboard Data Handling, e aí esse gerente ele é responsável pela gestão de todo o conhecimento e desenvolvimento de conhecimento nessa área de gerenciamento de dados. Então, caso alguém não esteja familiarizado com o termo, né? Essa parte dentro de um sistema espacial é responsável pelo processamento dos dados, da carga útil, dos sensores, né, que tem a bordo de um satélite, ou, enfim, um sistema espacial, e trabalha com o software tanto embarcado, né, como também o hardware das placas de bordo mesmo da plataforma. E é um subsistema que ele faz interface com vários... Com todos, praticamente, né, todos os subsistemas que existem dentro de um satélite. Tem também uma outra vertente, que é a supervisão de bordo, que essa parte é responsável pela comunicação via rádio, controle de atitude e também pelo rastreamento do satélite, enquanto ele está em operação. Então, a gente faz tanto a implementação dos softwares embarcados de controle e também de rádio para a estação de solo, né? Então, não só falando da plataforma em si, mas também da parte da estação de solo é abarcada aqui nesse setor. Além disso, o slide está errado aqui, mas essa aqui é a parte de controle térmico e power supply, né? Suprimento de energia. Então, assim, a gente sabe que não só o satélite em órbita, mas também uma plataforma até no balão estratosférico, que é o que a gente opera hoje, opera em condições extremas de temperatura. Então, esse setor é responsável por fazer o estudo, né, de como a gente deve fazer o isolamento, e o controle térmico dentro do satélite. Naquele lançamento que a Nara comentou no início, a gente teve um problema no final da trajetória do balão, antes dele atingir o solo, que a bateria não aguentou a temperatura que é muito baixa, né, na estratosfera. Então, ela foi... Apesar da gente ter o isolamento, a gente não tinha nenhum controle ativo de temperatura. Então, chegou uma hora que a bateria não suportou. Mas, mesmo assim, ela aguentou praticamente o voo inteiro, porque demorou, né? Pelo fato da gente ter aplicado o isolamento, demorou, ela sofreu o efeito da baixa temperatura. Mas aí, acabou que no finalzinho do voo, nos últimos... se não me engano, 10 quilômetros de descida, né? O balão subiu até 30 quilômetros, então nos últimos 10, ali, já na descida, a gente perdeu o contato porque o sistema desligou devido à falha da bateria. Isso aí já está sendo implementado, já alternativas no nosso próximo plataforma, que já está quase finalizado, inclusive. Além disso, eu acabei de falar da bateria, né? Esse setor da iniciativa também é responsável pela parte de suprimento de energia. Então, análise da quantidade de energia, né, necessária para suprir os sistemas e tudo mais. Estamos também fazendo estudos para implementar nas próximas plataformas painéis solares, para a gente começar a testar e trabalhar com esse tipo de tecnologia também, né? E, então, assim, querendo ou não, são 2 sistemas ali que estão relacionados e é por isso que estão no mesmo setor. E, por último, a gente aglutinou nesse último setor a parte de carga útil e também de verificação e validação. Então, a gente procura seguir, é claro que numa escala menor, mas a gente procura seguir a metodologia, né,
que é empregada, né, pela engenharia de sistemas. Então, utilizando todas aquelas fases do ciclo de vida, e aí durante o desenvolvimento da plataforma, chegamos na fase de, né, ter que verificar se os requisitos que a gente elencou lá no início estão sendo atendidos e verificar se a missão, e validar, né, validar se a missão pensada lá no início do desenvolvimento da plataforma está sendo bem executada. Então, a gente também tem esse processo dentro da iniciativa, mas, como eu falei, é numa escala menor, até porque é um escopo, né, de atuação mais reduzido e um projeto mais simples, né, justamente para focar no desenvolvimento dos alunos da graduação. Alguém mandou no chat aí. Estão me ouvindo, pessoal? Algum problema? Estamos sim, Christian. Tá bom. Então, a gente tem, na verdade, uma estrutura matricial dentro da iniciativa. A gente tem aqueles 4 setores, né, de desenvolvimento e geração de conhecimento, e gestão de conhecimento, e a gente tem os projetos que a gente atua. Atualmente é a LASC, cuja líder é a Nara, que estava apresentando até agora há pouco, a Cube Design, do INPE, que a gente entrou no passado, mas por falta de tempo para a gente conseguir concluir o projeto, a gente não pôde avançar, então estamos já planejados para as próximas edições. A plataforma do CNPq, que está em desenvolvimento, e a SpaceX da NASA, que é um hackathon, né? Então, essas equipes, elas se interfaceiam com os grupos de estudo, né, com os setores da iniciativa, justamente para que eu aproveite o que é desenvolvido aqui nessa plataforma, o que foi desenvolvido aqui nessa plataforma, seja aproveitado para os outros projetos. E aí, falando dos projetos, a gente teve a Albesat, a Nara já comentou, tivemos a primeira edição, que foi o boom, né, para a iniciativa começar. E aí, na segunda edição, a gente foi lá, representou na etapa regional com a plataforma Corri, e conseguiu um segundo lugar. Aqui, o pessoal lá, durante as verificações, né, da equipe da Albesat. Além disso, a Latin America Space Challenge, ela é uma competição que, todo ano, a ITA Rocket Design, que é a iniciativa do ITA já com bastante tempo de casa aí, está sempre participando da LASC no segmento de foguetes, mas a LASC também tem um segmento de satélite, e até então a gente, né, aqui do ITA, não havia tido uma participação efetiva de iniciativa nesse segmento, essa vai ser a primeira vez, e aí a gente já vai para essa competição como equipe conjunta e não mais não só uma equipe Itacube ou uma equipe Itarocket, mas uma equipe conjunta, justamente para a gente conseguir abarcar os 2 segmentos da competição. A gente fez um acordo com eles lá no passado, o time está andando, a gente criou uma equipe, né? Aqui está a bolacha da equipe nova, que é a ITA2 Space, que é justamente a junção dessas 2 iniciativas aí, inédito, né, aqui no ITA, justamente para a gente atingir esse gol aí na LASC. A Cube Design, ela é uma competição que é já há bastante tempo oferecida pelo INPE, justamente para fomentar, né, nas universidades e também nas escolas de ensino médio o gosto por desenvolver sistema satélite. E, assim, ela encaixa muito bem com o que é feito na Itacube, porque os desafios, né, que são propostos na Cube Design é justamente os desafios que a gente tem e enfrenta dentro da Itacube, de desenvolver plataformas num curto intervalo de tempo, para desenvolver conceitos nessa área, né, de desenvolvimento de sistemas espaciais. Então, os desafios vão de teste de controle de atitude, teste de reconhecimento de imagens. Então, os desafios que são propostos na Cube Design, eles vão bem ao encontro do que a gente desenvolve na Itacube. E a gente propôs uma plataforma chamada Tesla 7. Deixa eu ver se o slide está aqui. Isso. Aqui é a bolacha da missão. Tesla, porque o objetivo da missão é fazer... essa missão ela vem de um projeto do INPE já antigo, né, que é o projeto do RaioSat, que é para fazer detecção de descargas atmosféricas utilizando satélites. E aí o desafio da competição é justamente
dado uma imagem de um vídeo, né, rolando como se fosse uma vista. Deixa eu ver se tem um slide aqui na frente sobre isso. Não. E aí, como se tivesse uma visualização por cima do terreno, com nuvens e raios, e aí esses raios têm que ser reconhecidos pelo software do satélite. Então, o satélite faz um reconhecimento óptico ali, né, das descargas elétricas e tem que localizar na imagem onde que está. Então, vejam que é trabalhado aí não só o desenvolvimento da plataforma em si, mas também envolve até conhecimento de inteligência artificial para a gente poder reconhecer e localizar, né, dentro do escopo da competição essas imagens. Então, esse é o Tesla. E, por fim, o hackathon da NASA Space Apps. Esse hackathon, ele já tem várias edições já que são, e geralmente a NASA propõe alguns statements, né? Algumas propostas de missão e os participantes propõem soluções para os problemas, né? E muitas vezes esses problemas são realmente problemas que a NASA procura resolver. E as equipes que ganham, inclusive, ganham a viagem para conhecer lá os centros da NASA e tudo mais. Então, é uma competição assim, que já tem bastante tempo que ocorre. E é legal porque obriga os participantes ali a pensar um pouco fora do ordinário, né? Fora do comum. Então, é uma oportunidade bem legal e a gente resolveu também ingressar nessa. Inclusive, está no período, acho que agora, de inscrições, se eu não me engano. E, por fim, não menos importante, tem até uma foto do Itasat 2 aqui, né? Nossa inspiração. Mas o objetivo dessa plataforma Very Low Earth Orbit, né? Órbita muito baixa, né? Uma órbita abaixo da órbita, considerada órbita baixa. A ideia dessa plataforma, na verdade, é desenvolver artefatos que possam ser concebidos de uma maneira modular, então, e que eu consiga adaptar, né, esse artefato para um range maior de missões. Então, eu consigo modularizar, por exemplo, o meu sistema de controle de atitude, meu sistema de comunicação, meu sistema de suprimento de energia, de forma que, ao modificar o escopo da missão, eu consiga fazer pequenos ajustes para conseguir operar. Por quê? As iniciativas de aluno, a gente não existe uma abundância, né, de fomento de dinheiro, então esse é um dos principais motivos. Então a gente precisa ter soluções que sejam facilmente adaptáveis. Então, desde o primeiro Curri até agora, a gente veio adaptando a nossa plataforma de forma a facilitar essa integração de novas missões. E as missões que a Itacubi desenvolve são justamente missões de caráter científico. Então, efetuar medições, por exemplo, o Curri era medições de radiação, o Tesla voltado para reconhecimento de descargas elétricas. Então, cada missão tem o seu escopo, mas a ideia é fazer uma modularização de forma que facilite para a iniciativa fazer essa integração. E de forma barata também, né? E esse caráter responsivo, ele é justamente porque eu posso utilizar esse tipo de artefato para auxiliar outras missões, por exemplo. Então, extrapolando para uma missão de comunicações, eu posso fazer um relay de comunicações utilizando um balão, por exemplo, para aeronaves que estejam fazendo alguma missão a longa distância, né? Então, eu posso utilizar o balão, que vai lá a 30 km de altitude, e eu consigo fazer esse relay com uma estação de solo, por exemplo. Como o comandante Márcio aí é da Marinha, né? Eu também voei com a Marinha e a gente tem um problema quando o navio está muito longe da costa, né? É bem complicado de fazer essa comunicação. Então, são alguns cenários possíveis para a gente usar esse tipo de artefato. Né? Seja fácil de fazer, rápido de lançar e consiga cumprir uma missão num espaço efêmero de tempo ali. Não só utilizando balão, mas também utilizando suborbitais, enfim, aplicações diversas aí para esse tipo de plataforma. Eu não falei aqui, deixa eu voltar o slide só rapidinho. É que aqui tem um negócio legal que essa missão com a Rocket, né? Não sei se todos sabem, mas o foguete que a Rocket já faz bastante tempo, ele chama Montenegro. E aí a gente colocou o nome do satélite que vai a bordo do Montenegro de Casimiro. Então, Casimiro Montenegro vai voar aí na próxima LASC, todos convidados.
É só uma brincadeira aí das equipes. Parei aqui, né? No Veléu. Tá. E essa plataforma educacional da Pion foi o prêmio da Albesat. Na verdade, a partir dela aqui que surgiu um pouco das ideias, né, que foram ingressando na iniciativa. E a ideia da Albesat era justamente fornecer esse kit. Então, a primeira equipe lá ganhou esse kit, essas plaquinhas azuis aqui são o kit que foi recebido. E a ideia é que a equipe fizesse um payload, né, fizesse uma carga útil própria, que foi essa placa aqui de cima. Então, isso vai muito ao encontro do que a gente prega hoje na iniciativa, né, e eu acho que é nossa baseline, nosso modo de agir, que é justamente tentar fazer essa modularização. Então, a gente tem um módulo de ter vários módulos de subsistema de modo a acoplar missões novas aí para a iniciativa, sempre com esse caráter educacional. Um pouquinho do Curri, vejam que o Curri ele já vem com uma cara um pouco mais profissional aí, né? Já ocorreram vários avanços desde desse feito aqui em Fresa CNC aqui da primeira placa da Pion e depois também do Currisat V1. Então, falamos um pouquinho sobre ele. Ele tem diversos sensores, GPS, funciona com a comunicação via LoRa, o rádio 915, tem capacidade de gravação de dados, 32 GB, e o payload, né, dele, a carga útil, é um contador Geiger. O contador Geiger, deixa eu ver se tem na próxima slide. Não, deixa eu falar aqui então. O contador Geiger é deixa eu só sair a barrinha. Ele está aqui embaixo, é uma garrafinha de vidro com gás dentro, e aí quando a radiação ionizante passa por ele, ela ioniza o gás, essa ionização gera uma diferença potencial nos polos da garrafinha ali, e aí com isso a gente consegue fazer uma contagem de quantas partículas estão atravessando, né, a nossa garrafa. Quanto maior essa garrafa, mais partículas a gente consegue contar. Mas isso dá para ter uma ideia da quantidade de radiação que existe no ambiente que esse contador está operando. E aí a gente faz esse tipo de medições pelo balão, né? A gente fez um lançamento, vamos fazer outro agora provavelmente no mês que vem. E aí a gente vai fazendo essa contagem ao longo do voo do Curri. Então foram duas versões, foi essa primeira versão aqui, bem mais caseira, uma segunda versão aqui, que aí a gente já deu uma incrementada nos componentes, deu uma melhorada no layout também no processo de fabricação. E aí tem um videozinho aqui. Todo mundo consegue escutar o áudio do vídeo? Não. Acho que o Google Meet só compartilha o áudio quando você apresenta a aba do Crono. Deixa eu... Infelizmente não sai o áudio. Vou deixar sem o vídeo, então. Esse vídeo foi o vídeo que a gente apresentou lá na Olimpíada Brasileira de Satélites. E aí ele mostra um pouquinho do que eu falei, né, dos subsistemas. Então, essa parte da interface humana, que é justamente para a gente verificar se está funcionando tudo bem. Um sensor múltiplo, que tem inercial, magnetômetro, barômetro. O GPS permite que a gente faça a referência espacial dos dados. O LoRa, que na verdade tem um microcontrolador e um rádio LoRa no mesmo componente, né, integrado. Aí a parte de power supply, monitoramento da bateria. E essa aí é a parte de armazenamento dos dados. Os dados eles são armazenados no SSD, mas também são no SD, perdão, mas eles são transmitidos também via telemetria. Tanto os dados de contagem do Geiger, mas também os dados de saúde do satélite. Aqui é o contador Geiger que eu comentei, né? E já comentei um pouquinho do funcionamento dele.
Bom, e aí a gente fez o lançamento do Corri. Ele foi o mesmo que a gente levou lá para o Albesat, e aí a gente fez o lançamento dele em abril desse ano. Conseguimos medições bem legais lá durante o lançamento. Aqui tem um pouco da trajetória, né, que ele seguiu. Então ele subiu aqui praticamente na vertical aqui do ITA, e aí no final aqui da queda, 10 km mais ou menos, ele perdeu a comunicação por causa da falha elétrica, né, da bateria, não aguentou a temperatura, mas ainda assim a gente conseguiu recuperá-lo porque ele foi junto com ele, a gente colocou um rastreador de veicular que manda sinal via 4G e aí a gente conseguiu a localização dele. Ele deu uma, como diz, uma trollada na gente, né? Porque ele mandou uma posição que não era a última posição dele, mas depois a gente conseguiu no dia seguinte buscá-lo. E aqui um pouco as curvas de radiação, né, obtidas durante essa missão. Então aqui tem referenciado pela altitude as contagens que o tubo Geiger efetuou. E é interessante esse perfil aqui, porque ele vai bem ao encontro do que a teoria, né, prevê. Aqui só o perfil de voo dele mesmo, da distância por altura. Não está aqui, mas esse voo aí teve um dado interessante. Acho que nesse dado aqui ele foi filtrado, se eu não me engano. Mas ele teve um pico de radiação a partir dos 30 quilômetros aqui. E aí até o professor Inácio, que é o especialista, né, da área, ele achou bem interessante e que não era previsto isso. E a gente considerou que não foi um outlier da medição, porque ele fez essa medição tanto na subida quanto na descida. E aí um dos nossos goals para a próxima missão é justamente investigar se essa medição foi correta mesmo, se foi um dado espúrio, mas tudo leva a crer que não. Mas foi uma curiosidade legal aí. Aqui falar um pouco do Tesla, que eu já havia comentado, né, a respeito foi desenvolvido especificamente para Cube Design. Ele já tem uma evolução, só comentando, ele tem uma evolução do que foi desenvolvido no Corri, que a gente focou em desenvolver uma arquitetura já SMD, né, para justamente ter uma organização melhor dos subsistemas e também para melhorar a confiabilidade, né, do sistema eletrônico ali do Tesla. E o payload, como eu disse, é uma câmera que é capaz de reconhecer os raios aí nas imagens da competição. Além disso, Itacube não é só competições, né? A gente tem participação de iniciação científica, então projetos de iniciação científica voltados para resolver problemas e para desenvolver conhecimento dentro da Itacube. Inclusive agora vai ter o Encita, convido a todos a irem lá no Encita. E lá no Encita vamos ter vários alunos da Itacube apresentando trabalhos que foram desenvolvidos para a iniciativa e dentro da iniciativa, ou no processo, ou como bolsistas, porque a gente tem alunos bolsistas de iniciação científica, mas também como iniciação científica voluntária. Então, foram desenvolvidos aí vários trabalhos esse ano, já desde o ano passado, e aí esse ano a gente vai ter aí a apresentação no Encita. Então, é a vertente acadêmica, né, da Itacube trabalhando também. Além disso, não está ali, mas a gente tem temas de trabalho de graduação sendo desenvolvidos. O João Oliveira aqui, que foi os fundadores da iniciativa, fez o trabalho de graduação dele voltado para a Itacube. O meu trabalho de graduação, orientado pelo professor William, também é relacionado com a Itacube. O Libonati, nosso presidente aqui, o trabalho dele é com o professor Inácio, inclusive ele que está fazendo a análise daquelas curvas de radiação que a gente mostrou. E por aí vai. Temos trabalhos sendo desenvolvidos em diversos campos aí da Itacube. A nossa inspiração aqui, né, o Itasat. O objetivo, né, de longo prazo da Itacube é poder realmente participar, né, do lançamento de uma plataforma orbital. E não só para, né, como objetivo da iniciativa, mas também é uma maneira de mostrar que
esse tipo de arquitetura pode ser desenvolvida a partir né, da graduação e ter a participação de alunos da graduação. E aí eu fico aberto a dúvidas dos senhores. Deixa eu ver se... Aqui a gente tem as nossas redes sociais, caso queiram entrar em contato. E agradeço a oportunidade, agradeço ao professor Willi e ao E2Mob pela oportunidade de apresentar. Não sei se a Naraine conseguiu voltar, o H8 acabou a energia lá, mas a gente fica aberto aí a perguntas e discussões. Muito obrigado. Obrigado, Christian, por ter continuado a apresentação. Deixo aqui registrar como uns agradecimentos aí também a Narayane pela apresentação que ela fez. Então agora a gente abre aí a sessão de perguntas, né, resposta. Quem quiser fazer uma pergunta para o Christian sobre o projeto, fazer algum comentário, alguma dúvida, se levante a mãozinha aí e a gente vai estar seguindo a ordem. Então, Edson, por favor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta para o Christian. Boa tarde, aqui está falando é Mui Laerte da Itaex, turma 90 do ITA. Uma pergunta, eu fiquei muito interessado no de baixa órbita, né? Esse desafio aí que vocês estão fazendo, inclusive conversando com o pessoal da Rocket sobre o Montenegro e tal. Sim. Uma pergunta, uma vez colocado, é possível colocar ele em órbita e depois ficar em órbita dura quanto tempo, né? Porque eu tive lá uma visita no INPE, acho que foi no INPE, aí eles falaram que o satélite colocado pelo ITA, acho que era o Sport, né? E ficou 1 ano e pouco. Existe alguma previsão desse tipo de coisa? Então, hoje, né, atualmente, a gente não tem previsão para fazer nenhum lançamento em órbita dos nossos CubeSats. Então, o que a gente desenvolveu hoje na Itacube, a gente faz os testes de validação pelos balões estratosféricos, né? E o lançamento pela Rocket é um lançamento só de 3 km, né, que é o foguete da Rocket, ele atinge até os 3 km de altura. Então, a gente não tem ainda nenhuma previsão para lançar em órbita, né? A gente não tem um projeto com esse objetivo. O projeto VLEO, que eu comentei, que é da plataforma para órbita baixa, ele é mais focado no desenvolvimento de uma plataforma modular. Então, desenvolver este conceito de modularização. Mas não existe, até porque dentro do orçamento que a gente não tem orçamento para contratar um lançamento. Mas o objetivo é desenvolver esse conceito de modularização e não lançar. Então, não está dentro do escopo a gente fazer um lançamento em órbita ao final. O que o senhor falou, né, sobre o projeto Sport, por exemplo, aí esses são outros projetos desenvolvidos dentro do Centro Espacial também. Então, a Itacube, como iniciativa, ela integra o Centro Espacial como um projeto, né, do Centro Espacial também, um projeto perene, mas aí dentro do Centro Espacial existem outros projetos, como o Itasat 2 a ser lançado, o Sport que foi lançado, e geralmente o tempo de vida desses projetos, o professor William também pode falar mais, mas geralmente gira em torno de 2 anos, né, que são os CubeSats que estão sendo desenvolvidos aí no Centro Espacial ITA. Mas são projetos distintos que a gente tem trabalhando aí. Então, a Itacube é um projeto focado para desenvolvimento de competências dos alunos da graduação. E os outros projetos aí sim têm outros objetivos dentro do Centro Espacial. Perfeito, obrigado. Só complementando aí a boa resposta do Christian, mas com relação ao Sport, né? O Sport é um nanosatélite do tipo 6U, né? Que foi feito aqui pela equipe do professor Loures, aqui do Centro Espacial, foi lançado. E as estimativas iniciais eram que o satélite ficasse em órbita em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Ele é um nanosatélite sem capacidade de propulsão, né? Então ele iria reentrar naturalmente. Ele acabou ficando um tempo bem menor do que o previsto, né? Isso devido à atividade solar, né? Que ela estava no período, né, de lançamento de órbita foi maior, né? Estava mais intensa do que o que foi considerado nas estimativas, né, das análises de simulação. Então a atividade solar ela afeta bastante a questão do arrasto atmosférico, né? E daí o satélite acabou reentrando num tempo inferior aí. Só que mesmo assim o satélite foi capaz de executar sua missão, coletar todos os dados e cumprir com sucesso aí o objetivo da missão. Tá bom, Edson? Obrigado aí pela pergunta. Então, a gente continuando aqui. Bruno, por favor, Bruno, fica à vontade de fazer sua pergunta. Oi, boa tarde, Christian. Uma pergunta mais, não tão técnica, digamos assim, sobre aquele vídeo que você fez sobre a montagem do CubeSat. Eu já trabalhei um pouco nessa área
Mas eu sempre achei que uma simulação, uma representação assim fosse mais avançada, até fora do meu escopo. Como vocês fizeram aquele vídeo em 3D? Isso aí foi o thanks to nosso presidente, Juan Libonati. Ele utilizou um software, inclusive open source. Ele não está aí, eu acho que ele precisou sair. Eu não me lembro agora o software, mas eu posso, se você quiser deixar o seu contato aí, eu posso te passar depois. Mas ele fez a modelagem em CAD, se eu não me engano, usando o FreeCAD mesmo. E aí esse software ele faz a montagem da integração ali das peças. Eu não lembro o software agora, mas eu posso te passar depois. Mas é bem fácil, não é coisa de outro mundo, não. Hoje em dia tem bastante ferramentas, né? O Bruno, o Christian também está no grupo lá. Daí depois vocês podem... Pronto. O Bruno acabou de entrar no grupo também. Daí eu vou perguntar pro Libonati e aí eu te passo, com certeza. Beleza, muito obrigado. Valeu, Bruno, pela participação. Professora Maísa, por favor, à vontade. Gostaria de parabenizar, Christian, e toda a equipe. Tão curto tempo de vida que a iniciativa tem, já está assim, envolvida com tantos desafios e com tantas realizações e uma organização fantástica. Parabéns mesmo. O que eu queria dizer, não é uma pergunta, mas assim, um comentário geral, é que é muito importante a gente fazer essa aproximação acadêmica entre a coordenação, o novo MDE que vai ter, com as iniciativas do curso, para que a gente possa ter uma interação e fazer enriquecer ainda mais a parte prática do curso, né? A gente tem ideia aí de ter projetos integradores e coisas mais práticas, né? Coisa que outras universidades já fazem. Então, é muito importante a gente ter essa interação com vocês, né? E até para saber também como que a gente pode colaborar, quais são as dificuldades que vocês enfrentam, o que vocês têm, o que a gente pode correr atrás aí do ponto de vista da escola, né? Do que a escola pode ajudar mais vocês. E é isso, parabéns, estou muito bem impressionada, tem algumas perguntas técnicas, mas a gente pode fazer um dia aí. Só uma pergunta de curiosidade, como que são a realidade dessas competições, por exemplo? Vocês chegam nessas competições e como que é? Por exemplo, a Narayane trabalhou também no Androids, né? Então, é parecida a situação, é diferente? Como que é? É que ela não está mais aí, né? Mas, como a senhora fala como? No dia lá, a dinâmica lá? A dinâmica. Como é que é o desafio de chegar numa competição dessa e fazer as coisas acontecerem? Então, geralmente as competições, elas começam com uma primeira fase, pelo menos todas as que a gente participou são assim, a primeira fase conceitual. Então, a gente desenvolve uma proposta, né, um projeto de conceito do que a gente vai fazer. No caso da OBSAT e da LASC, existem são critérios diferentes de missão. Então, por exemplo, na Cube Design, existe uma missão única para todo mundo. Então, todo mundo vai ter que desenvolver uma solução para aquela missão. Para a OBSAT, a missão é livre, mas tem algumas restrições de tamanho, de capacidade. Para a LASC também, mas que são outras. Então, com base nesses constraints, né, ali de cada competição, a gente desenvolve uma proposta e manda, geralmente, a primeira fase. Aí é um relatório, estilo que a gente já está acostumado a fazer exaustivamente na graduação, com já tudo ali que tem direito. Dessa competição já. E aí a gente faz esses relatórios e submete. Aí a equipe da competição analisa, e aí a depender de cada competição vai progredindo nas fases. E aí tem uma fase presencial, geralmente, na maioria delas. Na OBSAT são 2 fases presencial, uma regional e dividido pelas regiões do país, né? Sudeste, Nordeste e tal, e uma nacional. E na casa da LASC é só uma presencial lá no dia. E aí o que acontece? As equipes têm algumas fases teóricas, então a gente vai avançando no projeto à medida que o ano vai passando, apresentando relatórios, e aí no final a LASC a gente tem um dia lá para fazer os lançamentos e aí os testes. Aí geralmente a dinâmica é a mesma. Os jurados, eles pedem um pitch rápido, uma apresentação ali só para ter um overview, e geralmente tem um momento ali para perguntas e respostas com a equipe. Na LASC é assim, na OBSAT também é assim, que aí eles vão indagar ali. E também
base de fit testes lá, né? Por exemplo, se o tamanho está condizente com o que foi pedido, se o sistema de comunicação está respeitando o que foi pedido na competição. Na OBSAT tinha um protocolo específico de comunicação com o sistema deles. Na LASC, o sistema de comunicação é nosso, a gente vai levar a nossa estação e vai conversar com o nosso satélite, mas eles vão avaliar se esse link está acontecendo. Então, cada uma tem uma dinâmica, mas mais ou menos é assim. Fase de relatórios, aí vai avançando, aí geralmente tem uma presencial, que as equipes que avançaram nas últimas fases vão lá, e aí geralmente é um dia, e aí tem interação, né, com as outras equipes e tudo mais. Uhum. E vocês mencionaram um financiamento do CNPq é só através de bolsas de iniciação científica ou tem um projeto maior? Não, tem um projeto maior, assim, tem verba também para outros fins, né, não só as bolsas de iniciação científica. Uhum. No caso do CNPq, e tem a ITAEX também, que sempre ajuda a gente, né, a gente sempre coloca, a gente tem essa participação com eles também. Uhum. Parabéns aí, e qualquer dia a gente marca para conversar. Fisicamente, aonde vocês ficam? Dentro do SEI mesmo ou não? Lá no SEI, isso, tá. na salinha da direita ali. Ah, da direita, ok. Uhum. Isso, aí a gente tá ali atualmente, que é onde a gente faz as nossas reuniões. Mas eu vou conversar com o Juan para a gente marcar uma reunião com a senhora também. Perfeito, parabéns aí, estamos esperando. Obrigado, professor. Tá joia. Obrigado, professora Maísa, pela participação. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Christian? Oi, Márcio, à vontade. Opa, consegue me ouvir? Positivo, comandante. Tá bom. Christian, minha pergunta vai no seguinte linha aqui de abordagem. Em primeiro lugar, parabéns aí pela apresentação, tá? Tanto você quanto a Narayane. A Narayane, inclusive, foi você e ela, né? Todos dois eu tive a oportunidade de ter vocês como alunos, todos dois brilhantes aí, então a gente começa a perceber, nossa, o quanto que vocês estão bem direcionados, né? Quanto que a Itacub está bem direcionado. Mas a minha pergunta é no seguinte, como é que está a abertura dos trabalhos, das pesquisas, dos projetos, dos estudos para vocês, com relação a outras organizações, outros participantes? A minha pergunta vai no seguinte sentido, por exemplo, em termos de pessoal, claro que é uma iniciativa de alunos do ITA, mas se tiver interessados de outras universidades, outras escolas, enfim, participar com vocês, qual é a aderência, qual é a possibilidade, existe isso? E agora outra pergunta, se for empresa, entendeu? Existe espaço para uma empresa ter interesse em desenvolver uma atividade com vocês? E essa atividade, ela, por exemplo, ela pode extrapolar o limite de uma classe de CubeSat? Vamos supor que vocês, pelo fato de já exercitarem, né, todo esse conhecimento com a classe do CubeSat, vocês têm interesse também em exercitar esse conhecimento com outras aplicações que não necessariamente sejam CubeSat? Então, são duas perguntas para você. Eu recebo pessoas, eu posso receber empresas, e se receber empresas, eu posso extrapolar CubeSats, ok? Então, essas são as três perguntas, né, que eu estou fazendo para você. Sim, com relação a receber membros que não sejam alunos, né, da graduação, sim, tanto de fora do ITA, quanto alunos de pós-graduação, tudo mais, professores que quiserem contribuir, ou pesquisadores que quiserem. Eu tenho um experimento, um exemplo, Laboratório de Bioengenharia do ITA, eles queriam fazer um experimento com bactérias em altitude, e aí analisar bactéria que voou com a bactéria que ficou no solo, o que aconteceu, teve diferença, não teve? A gente fez um lançamento com eles para investigar isso, só que a gente perdeu o balão, então não conseguimos recuperar as bactérias, vamos fazer de novo agora no mês que vem. Então, estamos abertos a essas cooperações, sim, e também, mas quem quiser trabalhar, né? Queremos trabalhar com vocês, queremos trazer uma proposta, e assim, tem gente na iniciativa com gostos e vontade de trabalhar em diversas áreas. A gente começou a conversar um pouco sobre aplicações de satélite, trabalhar com análise de imagens, por exemplo. Então, existem vontade de trabalhar em diversas áreas aí. Então, com relação às empresas, a gente conversou com algumas empresas já até,
buscando parceria. Então, assim, a gente tem interesse de fazer as parcerias com as empresas. Basta ter dar uma ligação ali com o que a gente tem desenvolvendo aqui e com o que eles têm. O que a gente pode oferecer, trabalho, né, e vontade de resolver, né, de fazer os problemas, né, e fazer as coisas acontecerem. E também, assim, divulgação, né? A gente está sempre participando de vários eventos, então a gente também pode contribuir com essa parte de divulgação. Estamos abertos, sim, às empresas. Mas é isso. Então, a gente tem, hoje, como a gente tem um escopo de projetos limitados, então as equipes elas estão trabalhando nesses projetos. Mas nada impede de surgir ideias, pessoal, temos um projeto tal, e aí a gente consegue engajar alguma equipe para determinado projeto. Não só a CubeSites, né? A gente trabalha com o CubeSites, e a gente, por isso que é a ItaCube, a gente resolveu adotar esse modelo, justamente que é uma forma de facilitar, né? E fazer com que o escopo também fique mais reduzido, porque, como eu falei, o objetivo, a missão da iniciativa é proporcionar essa experiência prática para os alunos. E não fazer o satélite só para fazer e cumprir missões. Não, vamos fazer satélite para cumprir missões. Não, o objetivo da iniciativa é desenvolver competências nos alunos de graduação, por meio desses projetos. Então, a gente tem lá a aula o senhor, né, o professor Willer, a gente tem as aulas de projetos de sistemas espaciais, muito etéreo, a gente fica ali muito no campo das ideias, ou a gente chega no tangenciar ali a concepção, né, como é que é fazer um dimensionamento. Mas na hora de colocar na prática, ligou, aí o Arduino não está reconhecendo esse sinal aqui. Como é que faz? Troca. A antena não funcionou, precisa de ser uma outra banda. Esse tipo de coisa a gente só aprende a fazer. Então, sim, estamos abertos. Convido a todos que quiserem nos conhecer e propor alguma coisa. Estamos abertos, sim. Obrigado, Christian. Eu só repeti algumas perguntas do ano passado por conta dos atores presentes aqui, que nem todos são os mesmos, tá? Mas eu acrescentei alguns detalhes aí que você me respondeu muito bem atualizado, tá bom? Tem gente na fila aqui. Obrigado, Vital, satisfação. Obrigado, Comandante. Boa tarde a todos. Eu cheguei no finalzinho, mas tendo o professor Márcio Costa e o professor William envolvido, eu tenho certeza que foi muito bom evento. E pelas respostas que eu vi do Cristian, eu acho que está numa direção muito boa, né? Esse é um sonho que a gente vê se concretizar, né? Os alunos de graduação interagindo no Centro Espacial ITA, criando propostas inovadoras, tudo que a gente queria, né? Muito bom, parabéns, viu? Eu estou querendo mais fazer uma proposta para vocês, né? Já há pouco tempo eu falei com o Márcio Costa ainda hoje. Se vocês tiverem interesse em participar de um pitch, né, ou de alguma maneira expor o projeto no Congresso Latino-Americano de Satélite desse ano, vocês podem me procurar, porque eu sou o curador do Congresso esse ano, e a gente estava pensando em abrir um espaço para startup ou para a universidade, né? Com certeza. Aí, depois, offline, o Marcos Costa tem meu contato, aí me liga e a gente conversa. Sim, senhor, brigadeiro, vamos querer sim. A gente pode conversar também com pessoas que, de repente, pode ser interessante. O Congresso, ele não é uma feira, né? Mas esse ano a gente está querendo abrir, porque ele é tradicional da indústria de telecomunicações, que antigamente era para o geoestacionário, só que nós estamos querendo abrir para todas as áreas espaciais, né? Todas as órbitas e lançadores, etc. E envolver mais a academia e também startups. Então, de repente, se o pessoal tiver interesse, pode me procurar, que a gente acerta. Vai ser 1 a 3 de outubro. E certo. No dia 3 de outubro, pela manhã, tem um pitch com algumas venture capitals que a gente já confirmaram, né? A Plug and Play, a Capital, Spacewise e Airvantes, né, já confirmaram, e alguns órgãos de governo, né? Isso aí, para quem está querendo montar empresa, é interessante, né? E para expor o que está sendo feito no ITA, para todas as empresas, a Amazon, ela vai estar presente, né, com a constelação Kuiper, enfim, a Telesat, os tradicionais, né, do Congresso, e mais algumas outras empresas, né? É uma coisa mais ou menos pequena, focada, é um congresso de business, né? Mas a gente está querendo abrir
mas e começar a ter espaço para academia e para startups ampliar o escopo, né? Se o pessoal quiser, desculpa o merchandising, professor, mas eu acho que eu gostei muito, aí me deu a ideia de convidar, porque eu acho que é uma oportunidade de envolver mais, né, com tentar dar uma mexida no mercado espacial brasileiro, né? Então, se me permite aqui entrar na conversa, eu acho uma oportunidade tanto, tá, Christian, de você levar Itacube, porque vai ter muita gente da área espacial, tem muita gente frequentando o Congresso Latino-Americano de Satélites, é um evento relevante no segmento, e eu nem perdi tempo, então já passei seu contato para ele, tá bom? E já está tendo o celular dele para ele poder fazer enfim, fazer um alinhamento aí para poder participar. Porque todo ele, Christian, só se me permite um adendo, se você não está participando de outros eventos aí, até no exterior, participar de um nosso aqui, que está acontecendo bem do lado, vale a pena, entendeu? Vocês precisam realmente mostrar o que vocês estão fazendo. Não, esse convite do Brigadeiro é muito bem-vindo. Eu estava até tentando achar aqui na apresentação. Porque, deixa eu ver se tem a foto aqui. Já passou. Aí, ó, Congresso Latino-Americano de Satélites. Isso, a gente mandou uma aluna nossa para lá para ver, né? Então, ter essa oportunidade de apresentar lá seria bem legal. Com certeza eu vou conversar com a equipe aqui para a gente fechar esse link. Perfeito. Depois a gente conversa e passa mais detalhes, né? O mais importante é o network, é o contato mesmo, né? E a apresentação é um vídeo curto, muito de uma sala pequena, né? 3 a 5 minutos, é muito focado, né? Mas se quiser participar os 3 dias lá, dá para conversar, ver as empresas e ver as tendências regulatórias, tendências de mercado, e conversar, né? Tem muito espaço para conversa informal. A gente está querendo criar um ambiente informal para poder gerar realmente conexão. Sim, senhor. Com certeza. Nossa, é uma oportunidade tanto. Mas alguém que tem interesse pode falar comigo também. Não é fechado, não. É que eu gostei da apresentação, né? Pode falar. Brigadeiro Vidal, onde que é esse evento? Ele é um congresso latino-americano de satélite. Ele é feito sempre no Rio de Janeiro. Antigamente ele era feito no Blue Tree, né, que era no Arpoador, só que o hotel fechou. Esse evento existe há mais de 20 anos, né? Ele não é acadêmico, ele é a indústria de telecomunicações. E há uns 6, 7 anos, eu acho que ele passou para o Windsor Marapendi. Ele fica entre a Barra e o Recreio, no Windsor Marapendi, né? E esse ano eles me convidaram para ser o curador, porque eles querem ampliar o escopo, porque eles observaram que a indústria está mudando, né? Inclusive, alguns anos atrás, eu falei sobre o Atícora do PESD, que é a constelação de órbita baixa para comunicação, e em 2012, 2013, eu era um ET, né? Eles falaram, não, mas comunicação não é funcionário. E nas últimas 2 edições, a Telesat, a Ibratel, todas as operadoras grandes estão falando em operações multi-órbita. Então, quer dizer, está tendo uma mudança grande no mercado. E os organizadores, que são o Glassberg e a Telefine, eles pediram, falaram, o senhor não estava querendo ajudar a ampliar o escopo para a gente virar uma espécie de satélite da América do Sul, né? Porque lá nos Estados Unidos, o evento de business é satélite, não é o IAC, né? O IAC global, ele é acadêmico. Agora, nos Estados Unidos, para negócios, é o StatCode, do Washington, e da área de defesa, nos últimos 7 anos, o Space Symposium. Lá na Europa, costuma ter a Space Business Week, que fica em Paris, em setembro, todo ano. E aqui na América do Sul, a gente está querendo transformar o Congresso Latino-Americano, ao longo dos próximos anos, né, em uma referência de business para a América do Sul. Aí esse ano é o começo, né? Então é bem que a gente está mantendo o tradicional e ampliando aos poucos, né? E uma das inovações é fazer esse balão de ensaio completo e facilitar a ida de startup e universidades. Perfeito. Obrigado, comandante Mascote. Obrigado, Brigadeiro. Com certeza vamos fechar esse link com o senhor aí para participar. Obrigado, Brigadeiro Vital, aí pelas informações, pelo convite. Bom. Mais alguém tem mais uma pergunta, algum comentário? Oi, Marco. Pode falar. Professor, com a ajuda do professor Márcio, eu consegui chegar no Jardim da Infância.
das questões espaciais. Eu não tenho formação específica na área, a minha formação é geografia e arquitetura e urbanismo. E, bom, eu sou um curioso e eu gostaria de alguma orientação, e isso serve tanto a pergunta tanto para o professor Márcio quanto para o senhor e para a professora Maísa, como seguir essa formação sem ter que fazer um terceiro curso universitário, né? E eu tenho feito essas participações, né? Mas, claro, eu me sinto ainda muito fora, né? Com pouquíssimo conhecimento na área. E eu precisaria aumentar isso, é um interesse pessoal, mas, de fato, eu tenho já dificuldade por conta da idade, né? Vou deixar essa pergunta, então, para a professora Maísa, que é coordenadora do curso de Engenharia Aeroespacial aqui do ITA, e tem mais experiência do que eu. A professora Maísa, se puder responder e orientar, então, por favor. Mas, antes da professora, professor, deixa eu só deixar uma sugestão para ele. Aí a professora vai falar, com certeza, coisas mais aprofundadas aí, mas tem um curso da AEB, ela oferece alguns cursos gratuitos, não sei se o senhor já fez algum. Na Itacuba a gente fez um esse ano, de introdução a nanosatélites, bem legal, e tem vários outros também. Então, assim, eu deixo como sugestão aí para o senhor. Estou inscrito num curso já que o professor Márcio nos passou, que começa, acho que agora, vai até setembro, quer dizer, vai até novembro, são 3 meses, enfim. É um curso online, enfim, eu já estou inscrito. Professora, desculpe. Imagina, a tua intervenção foi excelente, Cristian. Bom, eu não tenho nenhuma sugestão específica, posso pensar um pouco, não é? Mas talvez você tentar identificar qual a tua área específica de interesse e ir aprendendo, né? E ir correndo atrás, fazendo cursos e aproveitando oportunidades que vão aparecendo. Talvez ter essa definição de qual nicho, qual abordagem que te interessa mais, não é? Se é mais prática, mais teórica, mais conceitual, aplicação, né? E aí correr atrás. Mas seja muito bem-vindo, Marco. Se a gente puder ajudar, a gente está... Obrigado pela oportunidade. O senhor falou que é da área da geografia, isso? Geografia? Minha primeira graduação foi geografia, a segunda que foi arquitetura. Tenho, na engenharia civil do ITA, tem o professor Arraut, ele é especialista na parte de análise de imagens, né? E ele desenvolve muitos trabalhos relacionados a essa área, utilizando imagens de satélite, trabalhando com imagens de satélites e aplicando para problemas nessa área. Então, quando eu fiz a disciplina dele lá, tinha um pessoal resolvendo problema de distribuição de redes de água, por exemplo, para comunidades isoladas, modificação da malha cicloviária dentro da cidade. Então, assim, tem aplicações utilizando, né, produto do espaço nessa área. Então, eu acho que é uma boa o senhor começar pela área do senhor e fazer esse link aí. Eles fizeram Eu já trabalho na área de geotecnologia, eu tenho especialização em geoprocessamento e em sistemas de informação. Então, tá mais do que... E trabalho um pouco com sensoriamento remoto também. Mas, assim, não chego ao nível de vocês, claro. Mas estou tentando melhorar e, não sei, alcançar um outro ponto, né, de carreira, de trabalho e de contribuição, enfim. Mas agradeço muito a vocês, principalmente o professor Márcio, que teve a grande paciência de tentar nos alfabetizar um pouco naquele curso, né, professor? Perfeito, obrigado, Marco, pela participação aí. Brigadeiro Vital, por favor. Só uma pequena contribuição, né? O assunto espaço está começando a ficar mais falado, graças a Deus, né? E uma área que tem crescido muito e está muito ligada à geografia é a astropolítica. Então, tem na própria internet mesmo, tem o do professor Roque, é bem interessante, e as aulas da Unifa, né? Então, eles tem o professor Eduardo Vale, da Unifa, e o professor Roque, né, que é HOC, né? Ele tem um nome meio complicado, é uma sigla, né? E ele tem uns vídeos, né, falando sobre geopolítica espacial da América do Sul, que são muito interessantes.
que ele dá um contexto muito interessante da aplicação do viés de defesa, né? E o Eduardo Vale também nesse viés. E também tem uma organização, mas é meio caro o curso deles, né? A gente está tentando até criar uma alternativa brasileira, mas isso aí vai demorar, senão eu ofereceria já. É a International Space University, ele tem justamente para não ser uma graduação, mas colocar um aspecto multidisciplinar, muitas pessoas, aplicações de business, aplicação em outras áreas, né? Também é muito boa. E o Parque Tecnológico daqui de São José dos Campos, né, tem uma empresa que faz cursos de eventos, a ESSS, E3S. Eu tenho uma associação, né, com a professora Maria Helena, que a gente mistura defesa, direito, empreendedorismo, né? Eu, a professora Maria Helena e o Petrônio, e a chama International Academy of Space Studies, e a gente está se associando com essa E3S, que tem mais uma estrutura. Então, a gente acabou de fazer uma palestra, um evento que eles fizeram no parque, essa foi gratuita, e para o ano que vem a gente deve fazer uma coisa um pouco maior, e a gente está começando a oferecer cursos nessas áreas. Então, eu acho que na internet vai começar, isso aí são cursos não profissionalizantes, né? Não é uma graduação, mas ajuda a ter uma visão de contexto, né? Aí quando eu acho um assunto técnico de interesse, aí dá para aprofundar, faz uma pós. Aliás, eu aconselharia não fazer uma graduação, mas pegar um assunto de interesse e fazer uma pós, né? Ou faz lato sensu ou stricto sensu, um doutorado, para usar o seu conhecimento aplicado ao espaço, porque está faltando muito isso, né? Espaço não é mais só fazer o upstream, né? Você tem muita questão de downstream e também aplicação de outras áreas. Tem muitas áreas que estão necessitando de aplicações, mas não tem o profissional com a visão correta para usar o espaço. Então, eu acho que uma pós cabe melhor nisso. Ok, professor, obrigado. Obrigado, Vital. Só um breve comentário. Brigadeiro Vital, seria muito bom falar com o senhor. Poxa, porque a gente está aproveitado. Quando alguém fala que quer ouvir a gente falar, a gente fica feliz. Os alunos de graduação procuram a gente com muita frequência para saber como o mercado de trabalho, né, os meninos que ainda estão escolhendo curso, ou até mesmo a gente sabendo como motivar nossos alunos, capturar nossos alunos para ficar na engenharia, ao invés de ir para outras áreas, né? Isso é um desafio que a gente tem muito grande. Então, essa parceria e essa conversa pode ser muito, muito útil, muito boa, muito benéfica. Nós estou total disposição. O professor Willer, o nosso colega já me conhece há mais tempo, sabe que se deixar a gente passa dias falando, né? Que ótimo. Eu atualmente eu trabalho, eu sou diretor de negócio e inovação da Cypher, né? E eu trabalho também eu sou coordenador do Comitê Aeroespacial do Sindicato Nacional das Indústrias e Materiais de Defesa, do SIND, da Fiesp, né? E essa área de espaço eu trabalho porque eu gosto, né? E a Cypher é uma empresa de tráfego aéreo quase 30 anos, e há 3 anos eu montei um projeto de Space Situation Awareness nela, e eu contratei gente do Centro Espacial ITA, para montar a equipe inicial, né? E é onde a minha referência, né? E engraçado, interessante é que o Centro Espacial ITA ele não tem aluno só do ITA. Eu contratei gente da São João da Boa Vista, né? E de outros lugares. Então, é bom porque ele atrai os alunos do Brasil todo, né? Que querem trabalhar com espaço. Então, para mim, é uma facilidade, né? Chegar lá para o professor, qual é o melhor aluno que eu tenho? Eu falei, poxa, eu vou lá e converso, vamos tomar um café. É muito mais fácil do que sair capinando, né, no Brasil todo, e é complicado, porque a engenharia não tem muito ibope, a gente que gosta de espaço, menos ainda, e ainda Space Situation Awareness, pior ainda. Mas a gente precisa fazer essa ponte aí, porque a gente não pode deixar perder esses cérebros, não é? Eles são alunos muito bons, e aproveitar essa para desenvolvimento da nação e da área, né? A gente precisa fazer isso. Exatamente, mas podemos conversar sim. Obrigado. Se o senhor puder passar o meu contato para a professora Maísa, né? Fica à vontade. Claro, o professor Márcio Costa já passou. Obrigado, querido. Tá, o Márcio Costa tá rápido, né? Tá bom, então.
Pessoal, então, muito obrigado a todos aí pela participação, pelos comentários. Christian, obrigado novamente aí pelo tempo de vocês, divulgar a iniciativa, né? Agradecer também a Narayane e toda a equipe aí por esse excelente trabalho. Se quiser finalizar aí com algumas palavras, Christian, aí a gente já encerra. Eu só queria agradecer a oportunidade do E2Mo. Já é a segunda, né, vez que o grupo abre as portas aqui para Itacu. Cada vez mais a gente está se infiltrando dentro do E2Mo. E tem sido boa essa parceria com o grupo, tem sido muito boa a parceria com o Centro Espacial. Como o Brigadeiro Vidal comentou, né, o Centro Espacial está virando uma referência, né, de formação de pessoal e sinal que ele está cumprindo a missão dele para o qual foi concebido. Então, isso é muito, muito legal de se ouvir. E, mais uma vez, deixo o convite a todos, não só quem está aqui, mas quem, porventura, vira o vídeo depois, que vai ficar disponível aí no canal do grupo, que estão convidados a vir na Itacub, se quiserem propor algum tema para a gente elaborar, se ficar sabendo de algum congresso, como o Brigadeiro comentou, se ficar sabendo de alguma competição, a gente está com a equipe aqui pronta para trabalhar. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Christian. Obrigado a todos. Bom final de semana e até o próximo seminário. Muito obrigado. Até mais. Bom fim de semana.